preservar as nossas origens, as nossas conquistas, as nossas lutas, as lutas do passado, as lutas do presente, para sabermos quem somos. É importante para definir a nossa identidade cultural. A memória é a melhor forma que nos permite resgatar, pelos erros e pelos acertos, o melhor caminho para o futuro. Memória e coração caminham juntos. A palavra decorar significa saber de cor, ou seja, decoração. Artesãos. O Brasil é repleto de criatividade. Alguns praticam o ofício como terapia. Outros têm no artesanato a base de sustento da casa e da família. É uma porta de saída para o desemprego que assola o país em tempos de crise econômica. A atividade artesanal é responsável por 2,1% do PIB brasileiro, o que representa cerca de 8,5 milhões de pessoas que movimentam recursos da ordem de 20 bilhões por ano. O artesanato confunde-se com a história dos homens. Desde a pré-história, se expressou na sua capacidade criativa. Nas cidades medievais, as corporações de artesãos é que estabeleciam as regras para a qualidade, a quantidade e o preço dos produtos. Na América, os índios foram precursores, produzindo objetos do uso cotidiano. E no Brasil, com a entrada dos negros e dos colonizadores europeus, surgiram novos conhecimentos, novas técnicas, e dessa combinação de todos esses fatores é que gerou o artesanato verdadeiramente brasileiro. No Brasil colônia, os artesãos eram responsáveis pela produção de bens, eram reconhecidos pela sociedade e estavam presentes economicamente em todas as comunidades. O crescimento industrial delineou uma outra realidade para o artesanato brasileiro, na medida em que surgiram novos produtos mais baratos e feitos em larga escala. E as oficinas artesanais foram deixando de produzir bens necessários para o cotidiano e para o trabalho no campo. E nesse contexto novo, os artigos artesanais passaram a ter forte apelo cultural, atendendo a uma nova necessidade humana: preservar sua memória cultural, mantendo vivo o patrimônio imaterial brasileiro e a sua história. Os artesãos foram os guardiões de grande parte do conhecimento relativo aos processos de produção tradicionais, empregados em todo o país. E por isso, esses produtos atendem novos nichos de mercado, onde a identidade passa a ser um valor a ser conquistado no mundo onde a padronização e a globalização ameaçam a individualidade e a diversidade cultural. No Paraná, são cerca de 26 mil artesãos, 300 associações, uma para cada cidade praticamente, quase. E no Brasil, movimenta uma economia de 30 bilhões ano. O Programa Nacional do Artesanato, criado nos anos 90, desenvolveu ações que contribuíram para o desenvolvimento e aproveitamento das vocações regionais para a geração de trabalho e renda e o apoio ao artesão. O artesanato tem em si a gênese dos sistemas produtivos, possuindo requisitos básicos para a promoção do desenvolvimento sustentável e a forma de garantir as condições dignas de vida em qualquer ponto do território brasileiro, tendo o artesão como principal agente. Neste dia, 19 de março, Dia Municipal do Artesão, através deste reconhecimento da Câmara Municipal, por minha proposição, prestamos a nossa homenagem ao artesão de Curitiba, reafirmando o compromisso de trabalhar sempre para o desenvolvimento de políticas públicas e de fomento do setor artesanal da cidade. O olhar do coração nos revela um mundo que não obedece à lei dos homens, mas à lei da vida,
O olhar do coração nos mostra que a terra e as suas florestas não têm bandeira, que os rios atravessam os países sem perceber fronteiras e que o ar é livre, porque ele é de todos. Não vemos mais conflitos, mas vemos cultura. Cultura de um povo que tem na simplicidade da mão do artesão sua mais importante intérprete. E desta maneira, nós gostaríamos de salientar que gradativamente nós temos procurado homenagear os artesãos de Curitiba de acordo com a sua antiguidade de trabalho através dos registros da Prefeitura Municipal de Curitiba. Porque esta história é uma história relativamente recente, mas que ela faz parte de uma história da cidade a partir da década de 1968, aonde o artesão, saindo do recinto interno da sua casa, passa a trabalhar de forma externa, mostrando a todas as pessoas aquilo que se faz dentro de casa. E a política pública que nós defendemos cada vez mais para o artesanato é dar a oportunidade para as pessoas que trabalham, para as pessoas que têm a alma em suas mãos, possam de alguma forma mostrar o seu trabalho e poder comercializar, de maneira a ter uma vida digna e uma vida com as mínimas condições de sobrevivência, que é o que o artesanato nos propicia. Assim sendo, vocês fazem parte dessa história, recebem hoje as nossas homenagens. Dia 19 de março, o Dia Municipal do Artesão. Esperando que gradativamente a nossa luta seja junto às autoridades federais, e está aqui o nosso querido deputado Gustavo Frutti, nós possamos ter a profissão de artesão regulamentada por lei. Eu acho que essa é uma forma de estabelecer metas e que a gente possa um dia dizer: a profissão de artesão está regulamentada no Brasil. Muito obrigada a todos vocês que aqui compareceram para receber a sua homenagem, porque vindo aqui, tenho certeza, é porque vocês já têm uma história de trabalho, uma história de luta e, mais do que isso, uma história de vida, onde, através da arte e da criatividade das suas mãos, vocês passam a realizar objetos que contêm a alma do povo brasileiro, conforme a gente pôde estudar aqui no que se refere ao artesanato. Então, muito obrigada a todos vocês. Eu estou realmente muito feliz de poder estar aqui hoje, nessa noite, e fazer essa homenagem para vocês, porque a cada um de vocês, que eu conheço já de muitos anos, eu vejo uma história. E é uma história bonita, não é uma história feia. É uma história de luta, é uma história de trabalho, e é uma história principalmente de coração. Muito obrigada a todos vocês pela presença.